Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Juliana Zendomênico. Nosso vídeo de hoje é um pouquinho diferente. O meu convidado é o professor Pedro Renó, do canal Parabólica. Só que ele não pôde vir até aqui porque ele mora em outro estado, então nós gravamos uma live para vocês. Nós vamos falar sobre capitalismo, comunismo, socialismo, o que é o conceito, enfim, todas as informações que vocês precisam, porque hoje em dia se debate muito, se fala muito sobre essas questões políticas, mas pouco se entende do assunto. Então, o professor vai esclarecer para vocês o que é. Tá, professor, muito obrigada por aceitar meu convite, por estar me dando essa entrevista. É uma satisfação enorme para mim poder estar contigo essa noite. Eu agradeço, eu fico muito feliz, é um grande prazer. Tá, então vamos lá. Professor, o que é o comunismo, o que é capitalismo e o que é socialismo? Perguntinhas difíceis, né? Elas são difíceis, mas elas têm uma resposta objetiva. Comunismo, socialismo e capitalismo são modos de produção. O que são modos de produção? A gente tem que entender o que são modos de produção. Como que a sociedade vive, principalmente no sentido econômico, ao longo da história. Então, como que se faz dentro de cada modo a relação de trabalho, a relação econômica. Então, assim como a gente tem o capitalismo, o socialismo e o comunismo, nós já tivemos na história outros modos de produção. A gente já teve modo de produção feudal, o feudalismo é um modo de produção que antecedeu o capitalismo, a gente já teve modo de produção asiático, o modo de produção escravista, e aí a gente tem, agora, a maior parte do mundo vive um modo de produção capitalista. E o que é? Só para a gente ter uma definição bem objetiva de cada... Conceito, né? Para poder entender bem. Isso, o que a gente precisa para ter uma definição objetiva? O capitalismo, o modo de produção capitalista, como ele hoje é estabelecido na maior parte dos países, é um modo de produção baseado na acumulação de capitais. Acumulação de capitais, principalmente quando a gente fala sobre iniciativa privada. Então, é um modo de produção onde você mantém uma parcela da população com os meios de produção, obtendo a maior parte do lucro. Então, o capitalismo, hoje ele prioriza a questão da concorrência, nem sempre foi assim, o capitalismo também se modificou ao longo do tempo, mas ele é baseado principalmente na questão o capitalismo que a gente conhece hoje, ele é baseado muito na questão dos direitos individuais, principalmente na questão do lucro, dentro da questão da mercadoria, entre outras coisas. O socialismo já se opõe a esse modelo. O socialismo, ele já é um outro modo de produção que precisa ter um lucro também, mas onde esse lucro ele não pertence à iniciativa privada ou a pessoas, né, a indivíduos necessariamente. Quando a gente está falando de lucro, é importante que se diga também, lucro não são os R$2 que às vezes você adquiriu, ou um trabalho que você fez, você adquiriu uma pequena quantia. A gente está falando de grandes proporções, de grandes quantias, certo? Então, dentro do socialismo, a gente tem a presença muito marcante, muito forte do Estado, certo? Então, é um modo de produção onde o Estado ele é o maior gestor dessa sociedade, se a gente pensar em relação à questão de mercado, a questão de valores. E o comunismo é um outro modo de produção que a gente costuma dizer, inclusive, que ele é um modo de produção sistematizado, organizado, mas que não se... Às vezes a gente fala tal país é comunista, mas o comunismo, na prática mesmo, ele não chegou a ser aplicado como a gente geralmente estuda. O comunismo seria um modo de produção também, mas que nem na iniciativa privada, nem nas mãos de poucas pessoas, nem também nas mãos do Estado, certo? Aí seria uma relação entre trabalhadores e trabalhadoras. Então, é um modo de produção. Os três são modos de produção
mostram como que é a relação econômica de uma sociedade, mas o capitalismo você tem a questão da propriedade privada, no socialismo você tem com uma força a questão do Estado, gerindo essa questão da produção, e no comunismo seria basicamente sem o Estado, sem a propriedade privada, que ele não chegou a ser aplicado, de fato, ainda na história. Hoje em dia se ouve falar muito, você é comunista, fulano é comunista, o país tal é comunista, está longe de acontecer isso ainda, né? Está muito longe. A gente às vezes tem mania de dizer, muitas pessoas são comunistas por acreditar no modo de produção comunista, certo? Entendi. Então não está errado falar. A gente costuma dizer hoje muito, por exemplo, a China comunista. Porque você tinha, de fato, durante o período da Revolução Chinesa, em 1949, o pensamento de uma sociedade comunista na China. Então a gente às vezes usa como forma de dizer mesmo, né, comunista. A China hoje ela é um país socialista, e não é um país socialista porque a gente tem experiências socialistas diferentes. A gente costuma chamar também a China de socialismo de mercado. O que é socialismo de mercado? O socialismo de mercado é principalmente após a morte de Mao Tse-tung, né? Se eu não me engano, em 1976, se eu não me engano, a China ela começou a abrir um pouco mais o seu mercado. Então, é possível ter iniciativa privada. As grandes empresas chinesas, a gente vê isso, são empresas privadas, sim, essas empresas grandes chinesas, mas você tem um controle muito forte do Estado em cima dessas empresas. Então, você tem um mercado próprio, certo? É um socialismo, você tem a força do Estado, mas você tem um mercado próprio. É muito comum a gente dizer, às vezes, que, por exemplo, algumas redes sociais que existem no Ocidente, que existem no mundo capitalista, na China eles têm uma versão deles, que é a questão do controle do Estado. Isso é o socialismo de mercado, né? Você tem a questão do lucro toda dentro do socialismo, mas há, sim, uma participação de uma iniciativa privada chinesa, certo? Entendi. É isso. Eles têm o universinho deles lá, né? E, professor, quando que surgiu esses novos conceitos de economia, tanto o socialismo, o capitalismo? Eles são recentes, né? O capitalismo ele existe desde o século XIV, até um pouco antes, século XIV. Geralmente, o capitalismo ele surge dentro da Idade Média. Na verdade, não surge enquanto capitalismo, mas a origem, né, o germe do capitalismo vai lá no fim da Idade Média, com o surgimento dos burgos, as corporações de ofício, onde a burguesia, né, aquela primeira burguesia que ainda era muito pequena, vive dentro dos burgos, fazendo relações de troca. E aí o capitalismo, realmente a gente vê o capitalismo na sua primeira fase, uma fase comercial, que é o mercantilismo. O mercantilismo, que você tinha uma intervenção do Estado, só que prezava valorizar a acumulação de riquezas, a acumulação de capitais, a iniciativa privada. Então, o Brasil, por exemplo, quando foi no período da descoberta, da conquista das grandes navegações portuguesas, das navegações espanholas, o Brasil fazia parte do projeto mercantilista português, que era o Estado português com uma relação com a burguesia portuguesa, no século XV e XVI, acumulando riquezas, extraindo do Brasil. Então, a primeira fase do capitalismo já é no século XVI. Então, o capitalismo ele é um pouco mais antigo. O socialismo, tanto o socialismo quanto o comunismo, eles vêm a partir do século XIX, do pensamento das teorias sociais do século XIX. A gente pode falar já em Marx, não que Marx tenha iniciado o conceito de socialismo, e também o Marx nem é o que mais aprofunda dentro do conceito do socialismo. O Marx ele acaba fazendo mais críticas ao capitalismo do que elaborando um socialismo, mas ele fala, sim, de socialismo em algumas obras, como, por exemplo, um livro pequenininho chamado Crítica ao Programa de Gotha, que ele fala que é a crítica ele faz uma crítica ao programa do Partido Social Democrata Alemão, e lá ele já esboça um pouco de como que seria essa sociedade socialista. Em linhas gerais, socialismo e comunismo a gente começa a falar a partir do século XIX. Antes disso é contraditório. Falar em socialismo, por exemplo, no século XVIII, como muitas pessoas às vezes acham, quando a gente, às vezes, estudando, por exemplo, filosofia iluminista, vai estudar a filosofia do Jean-Jacques Rousseau, o Rousseau ele é um iluminista, só que ele faz uma crítica à propriedade privada. Essa é uma questão que muitas pessoas às vezes me perguntam, o Rousseau era socialista?
Não, ele não está elaborando nenhuma sociedade, ele não está pensando em nenhuma sociedade socialista, e o conceito de socialismo não é no século XVIII, é no século XIX. Só que os socialistas, eles vão ler Rousseau, eles entendem um pouco de Rousseau para poder elaborar, só que eles aprofundam muito mais, inclusive podem fazer até crítica ao Rousseau, ao Jean-Jacques Rousseau. Então, capitalismo século XVI, se a gente colocar mais exato como a primeira fase mercantil, e o pensamento, a ideia do socialismo e do comunismo a partir do século XIX, com bastante aplicação mesmo no século XX, a partir das revoluções que acontecem no século XX, iniciando pela Revolução Russa de 1917. Nossa. Professor, o socialismo, ele significa o fim da democracia? Não. Então, porque muita gente acha isso, né? Então, mas é a porque, maioria olha das só, pessoas pensam isso. porque a gente precisa entender uma coisa, eu tenho até discutido isso muito recentemente, porque, como eu já falei aqui, a gente tem experiências e experiências socialistas, certo? Se a gente pensar no pensamento de Marx, a gente costuma, o que o socialismo é, a gente também dá um outro nome para o socialismo, porque o socialismo é um processo transitório até o comunismo, um modo de produção transitório. O socialismo também leva o nome do que a gente vai chamar de ditadura do proletário, certo? E aí a gente costuma dizer que ditadura é em oposição à democracia. Só que, e de fato ditadura é um conceito que se opõe ao processo de democracia, porque ditadura, mas quando a gente fala em ditadura militar, militares que acabaram com a democracia, ou uma ditadura civil, como é o caso de Vargas, que acabou com a democracia no Brasil. Só que no conceito de ditadura do proletário, em Karl Marx, que é isso que é importante, isso não necessariamente é aplicado em países socialistas. Mas no conceito original de Marx de ditadura do proletário, a gente foca às vezes muito no conceito de ditadura e esquece do que está escrito depois, que é do proletário. O que o Marx está propondo não é um sistema político, o que ele está falando de ditadura do proletário. Ele está falando de dar poder aos trabalhadores. E quando se dá poder aos trabalhadores, pensando em uma sociedade, por exemplo, o Brasil, hipoteticamente, tá? O Brasil, por exemplo, com 205 milhões de habitantes. Olhando esses 205 milhões de habitantes, a maioria. Quando a gente pensa em ditadura do proletário ou ditadura do proletariado, a gente colocaria então essa imensa maioria no poder. E aí se organiza algum sistema político a partir daí. Uma democracia, mas para escolher, para eleger trabalhadores. A minoria sai do poder. Então, quando a gente fala em ditadura do proletário no conceito marxista, a gente também está falando de democracia, porque a maioria são os trabalhadores assumindo o controle, assumindo o poder de uma nação. Então, tem algo que seja mais democrático do que isso? A maior parte da população decidindo? Isso é democracia. Outras ditaduras se opõem, sim, à democracia, mas não um conceito marxista de ditadura do proletário, que é um conceito que, porque as inclusive, pessoas confundem, né? Confundem, porque, mas assim, e não dá para julgar muito essa confusão, porque o próprio conceito que o Marx dá de ditadura do proletário, eu já vi alguns intelectuais hoje em dia falando que esse conceito foi um conceito que não necessariamente o Marx errou no conceito, mas que deveria ter um outro nome, porque às vezes a gente se apega ao nome. Agora, é inegável que nós temos experiências socialistas ao longo do século XX, que podem não utilizar do conceito marxista de ditadura do proletário e centralizar o poder e acabar com a democracia. Mas no conceito de Marx, ele está muito mais próximo da democracia do que qualquer outra coisa. Entendi. Professor, o que é ser de esquerda, ser de direita e ser de centro? Essa pergunta é interessante porque as coisas podem mudar ao longo do tempo também, né? Ao longo do tempo. A gente costuma dizer que isso vem do espectro político, né, de direita e esquerda, vem da Revolução Francesa, a partir da Assembleia, né, da Convenção, quando uma parcela, o conceito, assim, para dar um nome direto, é que de um lado, do lado direito, sentavam os girondinos,
quem eram os girondinos? Era uma alta burguesia da França, de uma França já revolucionária, mas os girondinos eles tinham atitudes mais moderadas. Eles queriam manter, por exemplo, uma monarquia constitucional, um rei que só reinasse, mas não governasse. Eles queriam manter, por exemplo, afastar as mulheres da política, né? E do lado esquerdo sentavam os jacobinos, que era uma baixa burguesia e eram os radicais da Revolução Francesa. Os jacobinos já queriam a morte do rei, eles queriam o estabelecimento da República Francesa, e eles de fato conseguiram isso, né? Eles conseguiram dar, inclusive, um golpe nos girondinos, e através de uma figura chamada Maximilien Robespierre, eles assumiram o poder e fizeram um governo burguês, não era popular, mas era radical. E aí eles fizeram, só para exemplificar, para a gente diferenciar do que os girondinos queriam, os jacobinos fizeram a chamada lei do máximo, que é o tabelamento de preços, né? Então, como a França vivia uma crise econômica muito grave, aumento de preços de produtos de primeira necessidade, os jacobinos eles interviram e falaram que o produto ele não vai subir mais para as pessoas terem condições de comprar. E aí você tem, consequente, também fizeram o Tribunal de Salvação Pública, né? O Comitê de Salvação Pública, onde todos aqueles que eram considerados os traidores da Revolução, que queriam dar guinada de novo ao conservadorismo francês, Até eles hoje em foram... dia todo mundo chama de traidor, né? Ah, você Isso, de exatamente. esquerda é traidor. Isso. E aí esse processo ele foi caminhando. A esquerda, quando a gente fala, por exemplo, de esquerda, a gente de fato fala de políticas hoje, pensando. Isso eu dei o exemplo da Revolução Francesa. Mas quando a gente fala de esquerda hoje, a gente fala de políticas ou de grupos mais progressistas, que a esquerda tem vários níveis também. A gente pode chamar de esquerda radical ou de uma esquerda moderada. Existe até um conceito da gente falar de uma esquerda liberal. Então, existem vários conceitos. Se a gente, por exemplo, utilizar utilizando alguns conceitos da política brasileira, alguns partidos, como, por exemplo, o PT, ele está ligado muito mais a uma esquerda liberal do que a uma esquerda radical. Ele é mais ligado a uma esquerda liberal do que a uma esquerda radical. A esquerda radical, a gente tem movimentos sociais, são pessoas que procuram, inclusive, uma ação direta ou uma forma de sobrevivência muito mais direta do que simplesmente uma política dentro do Congresso Nacional ou alguma coisa do tipo. Isso que a gente está falando é a esquerda radical. Então, enquanto isso, a direita geralmente, que a gente também tem os níveis, né? Os pontos da direita, uma extrema direita, por exemplo, uma extrema direita geralmente chega a ser negacionista, chega a ser na defesa do patriarcalismo, machista. Professor, tudo que é muito extremo, eu acho que é meio ruim, né? Isso, aí vai, exatamente. Aí, enquanto você tem uma direita liberal, é uma direita que tenta conversar um pouco mais com setores da sociedade, mas continuando defendendo, por exemplo, Aquela a propriedade ideologia. privada, os meios de produção, contra um processo, uma guinada à esquerda. Enquanto isso, o centro, que eu acho que é um pouco complicado, porque o centro existe, mas o centro seria aquele que consegue pegar tantos pontos dessa direita mais liberal, que a gente está falando aqui, de uma direita que dialoga, tenta dialogar um pouco mais. Por exemplo, uma pessoa, de repente, só para dar um exemplo, tá? Você tem, por exemplo, discutiu-se muito tempo, discute-se até hoje muito tempo que a questão do aborto é uma pauta da esquerda, mas a direita liberal também pode defender a questão do aborto. Entendi. Geralmente não defende, ela está mais ligada a conceitos religiosos. E quando a gente fala de centro, o centro é aquele que caminha entre os dois, e basicamente o centro ele vai de acordo com qual que é o melhor naquele momento. É quase um sofismo, né? O centro ele é aquele que tenta dialogar de acordo com a gestão, de acordo com a conjuntura, de acordo com o que está acontecendo, né? E também tem a sua, logicamente, que o centro tem a sua, como que a gente pode dizer? O centro tem os seus interesses próprios, né? Por agir dessa maneira. Sim, porque ele acaba caminhando dos dois lados, né? Isso, Não é exatamente. complicado. Professor,
O socialismo defende intervenção na economia, né? Como você já falou aqui anteriormente. Né? E vai ser sempre assim, né? Você acha que o capitalismo gera pobreza? Eu creio que sim, sabe? Aqui a gente não está também para falar que um é perfeito, Não, o não outro vamos não é apontar o perfeito. dedo para ninguém, É né? isso é muito importante, de falar que um é perfeito, o outro não, mas é importante que a gente saiba também que se o capitalismo ele se baseia na questão da geração de lucro para poucas pessoas, de uma maneira bem didática, bem direta, é preciso que haja pobreza para poder consumir, para poder trabalhar. Sim. Imagina numa sociedade, é praticamente impossível em uma sociedade, dentro do conceito do capitalismo, que todos sejam ricos e tenham todos os benefícios. É bem Porque difícil mesmo. assim vai faltar mão de obra, vai faltar mercado consumidor, mão de obra barata, para poder extrair matérias-primas. Então, se a gente pensar no imperialismo, o capitalismo precisou extrair de outros continentes, como a América, mas principalmente África e Ásia, a partir do século XIX, riquezas, matérias-primas e através da mão de obra barata, para poder sustentar os ganhos do mercado europeu, para poder sustentar os ganhos das potências imperialistas europeias, como França, Império Britânico, depois o Império Alemão, a Bélgica. Então ele precisa gerar pobreza para se manter. É Mas ao porque mesmo tempo, ele gera a necessidade que o consumidor não tem, é isso? exatamente, ele precisa que o consumidor, que as pessoas trabalhem para a manutenção desse status do capitalista. Então, as poucas famílias que se mantêm no poder, ou os países desenvolvidos que se mantêm no poder, que se mantêm com maior força política e econômica, é preciso que outros sejam mais pobres e trabalhem para eles. Numa sociedade homogênea, onde todos teriam o mesmo padrão de riqueza, por exemplo, que eu já vi muita gente falando assim que o capitalismo quer, na verdade, quer que todo mundo seja rico. E aí, quem que vai Não. trabalhar para que Claro. todos sejam ricos? Essa é a questão importante. Então, assim, por uma questão, é incoerente se a gente pensar que o capitalismo que não queira, que não gere a pobreza. É preciso gerar a pobreza Ele em outras precisa. regiões. Ele precisa que tu trabalhe para ele precisa que tu tenha uma necessidade, ele vai te criar uma necessidade para te poder consumir aquilo. Exatamente. E aí entra a questão, toda a questão de alienação, que você vai acreditar que você precisa disso e gera necessidade, exatamente, perfeito. E aí você vai trabalhar e ganhar um salário pequeno, mas você vai continuar mantendo, vai fazendo aquela roda girando. Sim, aquela alienação que você acabou de falar, né? O Exatamente. Brasil é um país capitalista? O Brasil é um país capitalista. O Brasil nunca deixou de ser capitalista. Essa é uma questão importante também. O Brasil nunca foi socialista, nem em governos atrás. O fato de você ter, às vezes, políticos com tendência à esquerda, com ideologia à esquerda, não significa, às vezes, nomes ou partidos políticos no poder não significa que o país seja socialista. É só a gente pensar, por exemplo, o Brasil acabou com a propriedade privada nas últimas décadas? Não acabou Pois com a é. propriedade privada, os meios de produção, os empresários. Então, o Brasil se mantém capitalista. O que você pode ter são, às vezes, programas sociais, às vezes você pode ter uma esquerda mais progressista, como a gente já falou no poder, que faça programas sociais, benefícios, que tenha programas importantes, interessantes. O que é muito Mas bom, ainda né? se mantém o processo os meios de produção nas mãos de uma iniciativa privada, esse processo todo. Então, o Brasil é um país capitalista. É que às vezes a gente fica comparando o Brasil aos Estados Unidos, por exemplo. São questões diferentes. É um Sim, muita gente faz capitalismo isso. é um capitalismo, o Brasil é um país, é um capitalista que nos tempos da Guerra Fria a gente falava de terceiro mundo, era um país de terceiro mundo, hoje a gente fala de um país emergente, mas é capitalista sim. Tá, o que é um país emergente, que pouca gente sabe? O país emergente, em linhas gerais, dentro do conceito do capitalismo, dentro do conceito do capitalismo, são países que... O Brasil é um deles. O Brasil, Desculpa, ele... professor, desculpa, cortou o áudio, você pode repetir? Tá. Dentro do conceito do capitalismo, o país emergente é aquele país que está em crescimento econômico. Durante a Guerra Fria, durante o período de Guerra Fria, de 1945 até 91, a gente tinha muito claro o que era primeiro mundo, que são os países desenvolvidos, geralmente do Atlântico Norte, do Hemisfério Norte, e os países do terceiro mundo, que são os países subdesenvolvidos. Quando acaba a Guerra Fria, a partir de 1991, com a ascensão do neoliberalismo, globalização,
alguns mercados começam a crescer e ter um PIB mais forte, de acordo com a política que é feita de acordo desses países. E aí a gente costuma dizer que são países emergentes. Eles não chegam a ser aquilo que são os países Mais potentes. desenvolvidos, exatamente, mas eles já não estão, eles já também estão se afastando da questão do subdesenvolvimento. Para isso, nos últimos anos foi criado, inclusive, o BRICS, né? Que são os países emergentes em crescimento. Então, ali você tem Brasil, China, África do Sul, Rússia e Índia, são considerados os 5 grandes países emergentes, os mercados emergentes do mundo, né? Tanto é que eles é um bloco econômico de fato, o BRICS, tanto é que a China hoje é o maior parceiro comercial, a maior importadora de commodities do Brasil, de produtos, né? De soja, milho, petróleo, porque o Brasil vai crescendo, e aí você tem o PIB brasileiro sobe, a gente chega a ser uma das grandes economias do mundo, mas é só lembrar uma coisa importante também, que o fato do crescimento econômico, por conta do crescimento do PIB, não significa desenvolvimento social. Sim, são coisas diferentes, né? Diferentes, até mesmo porque nós temos existe muita pobreza no Brasil porque há uma concentração de renda, concentração de riqueza, porque o Brasil ainda é um país capitalista. Ele é um país capitalista. Até de questões que a gente falou agora há pouco. Tá. Professor, quando se fala assim em taxar, né, grandes riquezas, quem são esses ricos que o governo deve taxar para cobrar mais impostos? Então, e tem uma outra confusão, porque tem gente que às vezes acha que às vezes por ter alguns salários mínimos a mais do que outras pessoas, que isso vai ser taxado. O cara acha que comprou uma Range Rover vai ter que pagar mais de imposto. Exatamente. A questão de taxar grandes riquezas ou grandes fortunas está relacionada principalmente ao empresariado, às grandes empresas, os grandes produtores, os meios de produção do Brasil. Grandes indústrias estabelecidas, por exemplo, em um país que muitas vezes geram muita riqueza, né? Geram muita riqueza e contribui com a concentração de rendas de riqueza. Então, quando a gente fala em taxar grandes fortunas, não é a pessoa que às vezes assalariado. Um carro. Isso, não é mesmo. Porque muita gente acha, eles confundem, eles pensam, nossa, eu ganho, vou dar um exemplo, eu ganho 10 mil reais por mês, vou ter que pagar mais de imposto. Não é isso, né? É muito distante disso, os valores são muito maiores, né? A gente não chega a falar nem em CPF, a gente está falando já em CNPJ, mas lá em cima, né? São grandes indústrias internacionais que estão no Brasil e por aí vai. Que tem influência no dólar, na bolsa de valores, enfim. Professor, por que acontece isso? Por que muitas pessoas que ganham seus 5 mil reais acham que são capitalistas? Eu acredito que isso tem muito a ver, inclusive, com a... Desculpa, porque às vezes a pessoa ela compra um carro, mora numa casinha legal, ganha seus 5 mil reais ali e ela acha que ela é capitalista. Ela às vezes ela pode ser uma capitalista no sentido de pensar que o capitalismo é o melhor sistema, o melhor modo de produção. Aí no sentido ela pode ser uma defensora, mas geralmente a gente costuma dizer que essa pessoa é um liberal, na verdade, né? Não necessariamente o capitalista, é muito mais o liberal. O capitalista mesmo é aquele que está dominando a economia mundial. São as poucas famílias que dominam a economia mundial. Agora, por que acontece isso das pessoas acharem? Eu acho que isso tem muito a ver ao longo do século XX com uma propaganda antissocialista que se fez ao longo do século XX, desde a crise de 29. As propagandas, se a gente olha, por exemplo, as propagandas antissocialistas ou anticomunistas, elas são absurdas. Né? E isso continua crescendo, isso existe até hoje, de pessoa ela precisa ser capitalista. Essa pessoa que você citou, ela não deixa de ser uma trabalhadora, né? Há um grande temor de que ela perca tudo isso, muito por conta da propaganda. Né? E também porque... Aquela alienação que nós falamos anteriormente, né? Uma alienação. Porque muitas vezes dessas conquistas...
de conseguir uma casa ou um carro a duras prestações são conquistas de fato para um trabalhador, para uma trabalhadora. E se valoriza muito isso, quer valorizar muito isso, e aí ela se sente pertencente. Pensa num país extremamente desigual como o Brasil, onde você já parou para pensar, por exemplo, que no Brasil a gente às vezes tem uma grande necessidade de fazer um concurso público, Sim. porque isso pode representar lá na frente a nossa estabilidade econômica, e a gente sabe que na prática não é tão assim que funciona, mas é porque, como a gente vive um país tão desigual, a gente se apega a essas questões, e cada conquista que nós temos, a gente tende a valorizar muito, e a gente precisa se sentir parte de algo. E dentro do conceito do capitalismo vem essa propaganda de que você vai conseguir, da questão da meritocracia, que o meu vizinho conseguiu comprar uma casa, um carro, então agora eu vou lutar também dentro do conceito do capitalismo, certo? Mas o capitalista mesmo é o que está dominando essa economia. São Sim. poucas pessoas, são poucas empresas, são Não grandes cabe numa indústrias, mão. mas... Exatamente. Não. Professor, como que eu faço para saber a minha classe social? Porque eu acredito que muitas pessoas não sabem na pirâmide onde é que elas estão. Difícil, né? Tem maneiras bem didáticas, bem fáceis de entender, na verdade. Por exemplo, eu sou trabalhador, eu sou trabalhador. Hoje, eu não sigo mais, eu não faço nada disso, certo? Professor, Eu desculpa, não sigo você uma pode, carga horária professor, fixa. desculpa, cortou aqui. Eu não consegui te Tá. ouvir, tu pode repetir? Sim. Vou usar o meu exemplo aqui. Eu sou professor, eu não sigo mais horário. Teve um período que eu trabalhei de 14 horas por dia. Hoje eu não sigo mais esse horário, certo? Eu sigo o meu horário, eu faço o meu horário. Significa então que eu não sou da classe social, sou trabalhador? E classe social basicamente são duas. A gente tem duas classes sociais, uma classe da burguesia e a classe dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu não sou trabalhador? Não, eu sou trabalhador. Eu estou diretamente pagando as minhas contas, eu estou diretamente, mesmo aqui, pagando as minhas, por mais que eu não esteja mais em sala de aula, porque há muitos anos já eu não entro mais em sala de aula, por conta do meu trabalho na internet, mas mesmo quando eu frequentava a sala de aula, eu tinha, por exemplo, essa é uma questão interessante, que eu tinha, por exemplo, o meu chefe, né? O meu chefe no cursinho. Era um cursinho relativamente pequeno. Aí eu poderia falar assim, eu sou classe trabalhadora e ele, como é o dono do cursinho, ele é classe burguesa? Não, Não. porque era um cursinho que pagava também, tinha que pagar suas contas dia após dia, tinha que matar um leão por dia, basicamente, para poder sobreviver. Então, até o meu chefe, ele era classe trabalhadora, sabe? Você tem que pagar boleto, você tem que pagar, de fato, tudo afeta você diretamente, o preço dos combustíveis, tudo, o preço da fruta, quando você vai no supermercado. Então, é muito simples de entender o que é classe trabalhadora. A classe trabalhadora é aquela que está, dia após dia, ela depende desse mercado, depende de outros fatores, ela precisa sobreviver, precisa comprar um prato de comida, sabe? A pessoa que tem uma lojinha, que tem uma padaria, ela é da classe trabalhadora. Mesmo Ela é sendo classe ela, trabalhadora. mesmo sendo ela a proprietária. Exatamente. O que a gente tem muito, às vezes as pessoas falam assim, um médico não é classe trabalhadora. É lógico que Lógico que porque o médico tem uma questão de status. É muito interessante, porque eu vejo, isso é um ponto que eu vejo as pessoas confundirem muito, de confundir categoria de classe. Trabalhadores em educação é uma categoria que pertence à classe social de trabalhadores. Trabalhadores de saúde, médicos, enfermeiros, biomédicos, são uma categoria de trabalhadores, entendeu? Então, a gente tem categorias dentro de uma única classe social, que são os trabalhadores e trabalhadoras. Sim. Entendeu? Professor, e deixa eu te perguntar, a China é um país, bom, você já repetiu aí isso, mas eu vou te perguntar de novo. A China ela é um país comunista ou capitalista?
A China é um país socialista, mas é o que a gente chama de fato de socialismo de mercado. Para a gente entender, desde 1949, com a Revolução Chinesa, o Partido Comunista Chinês está no poder, que é o PCC, Partido Comunista Chinês, ou a gente também pode chamar de PCCH, né? Partido Comunista Chinês. E ele está no poder, ele consegue fazer o Estado chinês consegue fazer uma distribuição de renda. Teve um processo de reforma agrária na China, certo? Teve um processo. Aqui também é importante destacar que não existe uma perfeição, não é perfeito também a China, mas está dentro do modo de produção socialista, só que um socialismo que ganhou essa característica atual a partir da década de 70, depois da Revolução Cultural de Mao Tse-tung, depois da morte de Mao Tse-tung, que é um socialismo de mercado. Há uma abertura para empresas privadas chinesas. Os chineses eles conseguem dialogar com países capitalistas no mundo, mas é um socialismo onde o Estado lá é muito forte e o Estado ele cobra dessas empresas privadas, sabe? A questão, ele cobra que teria uma abertura para essas empresas privadas. Então a China é socialista. A gente fala China comunista, então é uma China comunista, sim. É comunista de fato, tá bom? Tá bom. Professor, você acha que os bancos eles exploram mais os pobres? Quem? Os bancos? Os bancos. Tu acha que eles exploram mais os pobres? Eles cobram mais, se aproveitam mais? Depende. Quando a gente fala... depende. Aí é uma questão muito mais economicista, né? Foge um pouco da minha alçada, mas quando a gente fala de um banco de um país capitalista, sim, você tem a concessão de crédito. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem recentemente sobre a utilização, a promoção, por exemplo, do que seriam os benefícios adquiridos aí da população brasileira, como o Bolsa Família, que vai trocar de nome agora, para ter uma propaganda para esse novo, acho que vai chamar Renda Brasil ou alguma coisa do tipo, de promover crédito nos bancos para quem tiver o benefício, para tentar fazer a população. Só que ao mesmo tempo você está endividando a população. É uma situação um pouco irreal. Enganando, o banco vive muito através disso, das taxas de juros. Então, os bancos, com certeza, dentro de um país capitalista, os bancos se beneficiam da pobreza através das taxas de juros. Por isso que a gente tem várias vezes promoção de crédito, vem fazer seu crédito. Quantas vezes você não é abordado, recebe, por exemplo, no meu caso, enquanto empresa, que eu tenho uma empresa que é pequena, logicamente, que é a empresa do meu canal, mas quantas vezes eu não recebo proposta de crédito para pagar lá na frente e o valor ele dobra, ele triplica, certo? Então, é basicamente isso. Como você falou ali, né? Ele usa o benefício para dar o crédito, enfim, para deixar a pessoa atolada, né? Isso, enfim. Exatamente. Professor, o que eu vou te perguntar agora? Calma. Quando a pobreza na África, ela é resultado do capitalismo ou do comunismo? Olha, essa é uma pergunta um pouco mais complexa. Por quê? Porque a pobreza na África, primeiro a gente pensa no século XIX, a primeira ação dentro desse contexto na África foi de países capitalistas através do imperialismo. Se a gente lá atrás, a gente já vai pensar em Portugal no século XV, fazendo já colônias na África, mas vamos tentar pensar um pouquinho mais para cá, de países imperialistas como Inglaterra, Alemanha, Bélgica, França, Espanha, Portugal, retirando pobreza. A corrida do diamante, por exemplo, na África, conquista de territórios, divisão, a chamada partilha da África. Então, isso é uma obra do capitalismo. Só que quando a gente chega no século XX, a gente fala da Guerra Fria, você teve países na África que conseguiram muitas vezes a sua libertação do imperialismo através de teorias marxistas. Então, se a gente pensar, por exemplo, em Angola, muito importante, teve a presença do MPLA, do Movimento Popular. Se a gente pensar a África e a Ásia, a primeira grande mão que levou essa pobreza à África, a gente está falando do capitalismo. É inegável, porque a partir do imperialismo que é
que a gente vai chamar de, que Lenin chama, na verdade, de fase avançada do capitalismo, você tenta chegar em outras regiões para explorar a pobreza dessas outras regiões. O que acontece é que a partir do século XX, na Guerra Fria, você teve guerras entre socialistas e capitalistas na África, que em alguns momentos, quando essas guerras acabaram, de acordo com o contexto de cada país, não dá para generalizar, os países depois ficaram à deriva. Então, isso é fato. Não necessariamente na África, por exemplo, nós vamos pensar no Afeganistão. A guerra do Afeganistão, que vai de 1979 até 89, no final da Guerra Fria, foram quando os soviéticos, mas na verdade ali que você teve a presença de fato da União Soviética, apoiando o governo socialista do Afeganistão, contra, por exemplo, uma possível intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão. Quando essa guerra acaba, é feito quando a União Soviética se retira e logo depois acaba a Guerra Fria, o Afeganistão, que já era um território não pobre em recursos, mas para a extração desses recursos eles não tinham de fato. O Afeganistão ficou um caos, abriu inclusive espaço para governos extremamente de fundamentalismo religioso no Afeganistão. Então, quando a gente fala em guerra entre socialismo e capitalismo de diversos países, dependendo do contexto, isso pode gerar uma pobreza depois. Mas a base da pobreza, principalmente quando a gente fala do continente africano, vem do século XIX, do imperialismo que é capitalista, a extração, a exploração das riquezas daquela região. Entendi. Professor, muito se fala, o Brasil vai ficar igual Cuba, o Brasil vai ficar igual Venezuela. Qual a tua opinião sobre isso? Se a esquerda voltar para o poder, nós vamos ficar igual a Venezuela. Então, eu acho que são países diferentes. Quando a gente fala a esquerda voltar, a esquerda teve anos no poder no Brasil e o Brasil não virou uma Venezuela. O Brasil teve momentos de crise pesadas, não foi perfeito, mas não virou uma Venezuela. A contar também, é muito importante também que se diga que a Venezuela não é um país socialista. É um Porque país muito se fala isso, mas falido e não sei o que, blá blá blá. A Venezuela é um país que eles, né, dizem na Venezuela que está no processo de revolução, a chamada Revolução Bolivariana. A Venezuela não instaurou o socialismo, pelo menos não ainda, no país. Então, a Venezuela não é um país socialista que fechou as portas para a iniciativa privada ou para o meio de produção privado. Ainda não. O que se tem na Venezuela? É uma crise muito grande, isso aí é inegável. Você tem um governo de esquerda na Venezuela, isso é inegável, com uma crise muito grande, mas a Venezuela ainda não chegou ao que a gente vai chamar de socialismo. Agora, o Brasil vai virar Cuba. Se a gente pensar, isso aí também é uma propaganda que se vinha desde da Revolução Cubana de 1959. Eu cresci ouvindo isso. Isso foi inclusive o pretexto para o golpe de 1964, através da Marcha da Família com Deus, uma nova Cuba. E a gente já teve um governo de esquerda e o Brasil não virou socialista, sabe? Para se tornar uma Cuba, primeiro que o Brasil teria que, inclusive, se tornar uma Cuba, assim, como forma de dizer, o Brasil teria que fazer um processo de luta de classes e acabar com a burguesia industrial, os banqueiros. Isso nunca vai acontecer. Agora, é só a gente pensar. Pensa no Brasil hoje com 205 milhões de habitantes. Se um governo de a gente imediatamente vai fazer isso? Não. É complicado se a gente pensar. É complicado. A gente vai fazer isso logo de cara? Acredito que é um processo muito mais lento do que se pensa, sabe? Só de ter um governo de esquerda no país, o Brasil vira um país socialista. Não, é muita propaganda, né? Eles implantam umas ideologias. É muita propaganda. É muito exagero. Essa propaganda serve para alimentar, né? Para fazer disputa política. Falando em Cuba, a ideologia da Revolução Cubana foi de cortar os laços com os Estados Unidos para crescer sozinha. E por que ela não conseguiu se desenvolver com os outros países economicamente?
1959, o que a gente teve? Não necessariamente a ideologia da Revolução Cubana é cortar laços com os Estados Unidos. Não é necessariamente isso. A Revolução Cubana teve como objetivo o estabelecimento do socialismo, e esse socialismo ele pode se relacionar com países capitalistas. É só a gente pensar na China. A China é um país socialista que se relaciona com países capitalistas. O que acontece em Cuba é que Cuba não tem indústria. Cuba não tem indústria. Cuba vive do turismo, né? Cuba vive do turismo, basicamente. Então, o que acontece? Já teve indústrias, depende exclusivamente do turismo. Sofre embargo, principalmente advindo dos Estados Unidos, o embargo econômico, onde desde da década de 70, 80, passando por 90, sofre esse embargo econômico, ele não consegue se desenvolver ou se relacionar com outras nações capitalistas necessariamente. Então, sofre esse embargo. Agora, e depende muito do turismo, porque afinal de contas a gente está falando do Mar do Caribe, a gente está falando de uma região muito bonita. Na década de 90, países por naquela exemplo, região geralmente vivem todos do turismo, né? Exatamente. Agora, basicamente, Cuba, na década de 90, Cuba, dependendo do seu próprio turismo, você teve, por exemplo, o embargo dos Estados Unidos ou de outros países capitalistas que tentavam fazer ações terroristas em Cuba na década de 80 e 90 para evitar, por exemplo, para inibir turistas, para que turistas não fossem para Cuba. Então você tem casos famosos, inclusive, de hotéis. Isso, hotéis famosos, são os chamados grupos anticatristas da década de 80, que iam para Cuba, por exemplo, eles pegavam, geralmente isso acontecia mesmo, principalmente pessoas, por exemplo, eles contratavam os Estados Unidos, esses grupos anticatristas contratavam, por exemplo, pessoas da República Dominicana, por exemplo, de Porto Rico, por exemplo, que entravam em Cuba e tocavam terror. Plantavam bombas nos hotéis, por exemplo, para assustar turistas, para que turistas não voltem. Estou falando que Cuba é perfeito? Longe disso, longe de falar que Cuba é perfeito. Cuba também tem suas... É um país muito atrasado, né? Mas sofre muito com de países que não comercializam, não conversam, não dialogam com Cuba, justamente porque prefere ficar dependendo dos Estados Unidos. Que é a maior potência, né? A maior potência do mundo, exatamente, dentro do conceito do capitalismo. Cuba já se relacionou com países capitalistas, com o Brasil, por exemplo, já teve relações muito próximas com o Brasil, um Brasil capitalista, né, inclusive. Não necessariamente, quando eu estou falando do Brasil, a gente não está falando nos tempos do governo do PT, por exemplo. Em outros momentos do Brasil, com governos de direita se relacionando com Cuba. Só que sofre muito embargo econômico. Sim, claro. Vai competir com a potência, assim, não é fácil. Isso. Tá, professora, eu acho que as minhas perguntas são essas para nossa live mesmo. Eu queria te agradecer imensamente. Eu adorei participar contigo, estar contigo hoje à noite. Eu acho que tu esclareceu muitas coisas. Quem vai assistir, as pessoas que forem assistir essa live, com certeza vão ter uma nova visão do conceito, porque muito se fala em capitalismo, socialismo, mas a maioria das pessoas não tem entendimento didático do que realmente é, né? Então, muito obrigada, tá? E espero que a gente possa gravar novamente novas lives sobre outros assuntos tão interessantes quanto. Foi um enorme prazer, eu adoro falar sobre esses assuntos e estou acompanhando o seu trabalho e sou super fã. Muito obrigado mesmo e estou à disposição para outros trabalhos juntos. Com certeza eu vou te chamar de novo, tá? Muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso. Até a próxima. Tchau.